pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao último episódio do podcast Pode Mais Saúde. E hoje eu trouxe um colega de profissão, um cirurgião dentista, mas que ele também é médico. Ele é da área da cirurgia bucomaxilofacial. E hoje eu tô aqui com o Dr. Lucas. Seja bem-vindo. Obrigado, Manu. Boa tarde. Agradeço muito aí pelo convite, né? Há pouco menos de 3 anos, pouco mais de 2 anos aqui em Maceió, procurando um espaçozinho. Fico muito agradecido pelo convite aí, né? Poder falar um pouco mais, né, sobre mim. E eu feliz que você aceitou. Obrigado. Você se formou em odonto, fez buco e partiu para medicina agora. Exatamente, né? Eu terminei odontologia no ano de 2009, né? 2008, 2009 eu fiz um ano em Londrina de cirurgia, aí quis fazer de novo, prestar novamente a prova de residência, fui para o Rio de Janeiro, onde completei a residência e entrei posteriormente no curso de medicina. Legal. Entendeu? E você sempre quis fazer buco durante a faculdade? Sempre quis essa área de cirurgia ou foi uma coisa que foi conquistando aos poucos essa área? Não, sempre quis fazer buco, né? A partir do momento ali que terceiro, né, para o quarto período, que conheci a especialidade, né? Sem dúvida nenhuma, já tinha definido na cabeça o que eu queria seguir de pós-graduação. Apaixonou, né? E aí comecei a focar os estágios extracurriculares e curriculares, né, na área, né? Então fui focando, tanto é que já saí, prestei prova e graças a Deus fui admitido, né? Fui admitido, bom. tive a sorte de ser admitido diretamente. Que legal. Eu nunca quis fazer cirurgia. Eu sou da área da prótese, então nada a ver com a cirurgia. Eu fico só com pós-cirúrgicos, aí eu dou andamento. E aí eu trouxe o Dr. Lucas hoje pra gente conversar um pouquinho sobre trauma dental. Eu sou dona de uma clínica de urgência aqui em Maceió e chega muito caso. Criança, adulto, tanto de avulsão, de intrusão, de só fratura coronária. Então, é uma coisa que eu vejo que as pessoas elas não sabem lidar. E aí eu como profissional, eu dou uma instrução para o paciente, né, dentro do consultório, mas eu quis trazer esse tema para que a gente pudesse levar para toda a sociedade essa informação, porque é tão importante para que a gente não perca o dente precocemente. Então, eu queria saber de você o que é o trauma dental, né? Queria que você explicasse aí, mais especificamente, o que é o trauma dental. Certo. O trauma, né, dentro da medicina e odontologia, ele tem que ser entendido como uma doença, né? Então, a gente trata a doença ou o trauma como uma doença. Então, a doença trauma, né? Então, quando a gente tem o trauma especificamente na região maxilofacial, digamos que o menor trauma que a gente possa ter seria o trauma dentário, né? Porque a gente pode ter o trauma dentário, a gente pode ter o trauma facial menor, digamos assim, uma trinca óssea, né, envolvimento ósseo, né, até fraturas mais complexas, fraturas mandibulares e o maior caos, né, uma fratura panfacial completa. Seria uma redundância falar, porque o panfacial já é completo, né. Bom, agora voltando exclusivamente por causa do trauma dental, ele geralmente tem o alarme, né, geralmente a gente fica muito preocupado. E também dentro do trauma dental, gradações, né? Desde do trauma dental mais leve, uma trinca de esmalte ou só uma ruptura do esmalte, né? Bem como o mais temido que seria uma avulsão dentária, né? Quando é um trauma mais leve, o próprio paciente às vezes já se tranquiliza, porque não existe ali a dor, ele mesmo olha no espelho, vê que é uma trinca, às vezes não dói tanto, né? E ele vai procurar o tratamento até vezes a posteriori no consultório odontológico. O que leva às vezes a procura no atendimento em 24 horas? É quando tem uma luxação lateral, ou seja, a mobilidade desse dente, do segmento ósseo ou até mesmo a avulsão, porque o paciente percebe o desalinhamento desse dente, né? Ou mesmo a avulsão. Né? E aí, quando tem um desalinhamento, mas está ali, geralmente o paciente não faz nada. Ele vai procurar, vai ficar com a boca aberta e vai procurar atendimento. Beleza, tá certo, não tá errado, né? Mas o que mais a gente tenta passar orientações é quando existe a questão da avulsão, né? Que é o mais Então, a temido, avulsão né? é o mais temido e é, às vezes, o que o paciente mais pode ajudar o profissional, né? Lembrando sempre que é uma doença igual várias na odontologia ou até na medicina, tempo dependente para a gente pensar em relação de prognóstico, ou seja, o que é o prognóstico? O resultado do tratamento dessa condição. Então, avulsionou o dente, o mais importante,
pegar esse dente, achar esse dente, né? Não limpar em pano, nada disso, né? Tentar ali com o que você tem, que é normalmente água corrente, né? E um meio de conservação. Que o mais naturalmente a gente não vai ter soro disponível. Se você não for profissional de saúde, você não vai ter soro disponível em casa. Difícil. Se tiver, beleza, é um excelente meio de conservação. O que a gente mais vai ter para a gente lançar a mão é a questão do leite, né? Então o leite ele conserva muito bem, né? E aí voltando ao tempo, né? A questão do tempo, que é o tempo dependente. Então ele colocou esse dente no meio de conservação, procurar imediatamente mesmo uma clínica de 24 horas, porque você chegando num tempo hábil, você consegue o reimplante desse dente, né? Você consegue um tratamento com mais sucesso. Se você manteve a questão do trauma, você tiver sangue frio, né? E depois de limpar ainda conseguir reposicionar o seu próprio dente na posição, pô, melhor ainda. Você vai chegar numa condição ainda mais favorável, né, ao ele vai estar profissional. no meio natural dele, Ele né? vai estar no meio natural, né? Mas assim, muitos não vão ter esse sangue frio, digamos assim, né? Até mesmo às vezes incomoda, não sabe como fazer, entendeu? Então, a orientação mesmo de praxe é que limpe numa água corrente, coloque no meio de conservação e procure o atendimento de emergência e urgência, né? No caso da avulsão. Muitas vezes o paciente não tem nem esse sangue frio porque é criança, muitas vezes. Ah, e aí sim. a criança começa o chororô, o pai já não consegue, já fica desesperado ali. Exatamente. E aí nós temos outra condição, né? Que o trauma dental ele não é uma questão tão simples, né? Porque o que eu estava mencionando até agora é essa relação ao trauma dental da dentição permanente, né? No caso da dentição decídua, os de leite, né? Popularmente falando, das crianças, no caso da avulsão, não é nem recomendado, no caso da avulsão, você reposicionar, né? Você tem umas condutas, às vezes, por vezes diferentes no caso de crianças, no caso de dentição decídua, no caso de dentição de leite, né? Você tem umas condutas diferentes, né? Tem que procurar também um atendimento de urgência e emergência. Agora, nesse caso específico da avulsão, não é considerado um bom tratamento a questão do reimplante dentário, né? Lembrando que é a questão mesmo do dente permanente dele. Acho que o mais importante é que o paciente procure um profissional. Imediatamente. Imediatamente. Imediatamente, porque é tempo dependente. O que vá fazer é tempo dependente. Ah, vou dormir, tomar um analgésico e amanhã vou procurar. Você pode ter mudado o curso do seu tratamento. Exato. De conseguir tratar, você perdeu o elemento dentário. A questão do meio de conservação. O paciente conservar em saliva e em sangue seria um meio de conservação legal? Por exemplo, criança caiu, tá sangrando a boca, botar em algum depósito já com sangue, seria um meio legal ou seria melhor o soro e o leite mesmo? O soro e o leite, eles são melhores porque geralmente o quê? O soro, ele, por mais que às vezes não seja esterilizado, ele tá limpo, né? E você veda. O sangue, em contato com o ambiente, até mesmo, né? O sangue é um ótimo meio de cultura também, entendeu? Então tem que ter muito cuidado, porque geralmente vai sangrar, aquilo ali até com. A boca já é um meio contaminado, né? Então pode ter uma proliferação bacteriana e aquilo ali depois coagula, entendeu? Tem alguns relatos que falam assim que você pode colocar o dente, né, em fundo de saco de bochecha, né, em fundo de saco gengival e levar. Existe o risco de você fazer uma broncoaspiração, uma coisa muito pior, e mandar o dente pro pulmão, né? E aí tem que ir pro hospital. E aí você vai ter que ir pro pulmão, fazer uma broncoscopia, etc. E que é uma complicação, né? Eu acho que o leite é o que as pessoas memorizam mais rápido, mais palpável, né? Pega o leite aí rapidinho. Todo mundo tem um leite em casa, fica mais fácil, entendeu? É que eu não devo agir numa questão de trauma, que a gente já comentou, né? Não ir ao dentista e dormir e deixar pra lá, né? Acho que são as coisas mais importantes é a gente ir. Quando você fala que ela é tempo dependente, quanto mais tempo eu passo, mais o prognóstico vai sendo desfavorável. E quais são esses prognósticos desfavoráveis que o paciente pode ter no caso de um trauma? Certo. Você tem condições sistêmicas que você tem que avaliar, por exemplo, se você caiu e perdeu o dente no meio contaminado, por exemplo, no meio rural, você tem que avaliar coisas básicas, por exemplo, a vacinação antitetânica que você tem que avaliar é tempo dependente, né? A questão do tratamento, o que você vai conseguir fazer, ela é tempo dependente. Por exemplo, se você procurar depois de 8, 12 horas,
um dente que você poderia reimplantar, estabilizar ele com uma fixação rígida e, quiçá, fazer um canal ou não, depende do caso, e ali o seu tratamento estaria resolvido, você vai perder esse timing, você não vai conseguir mais fazer isso. Se você procurou outro dia, é o quê? É dar o ponto, né? E partir para o implante, para uma prótese, né? Que seja. Outra é risco de infecção, né? A gente sabe que feridas abertas, ainda mais boca, que é um meio que tem uma flora mista, né? É um meio potencialmente contaminado que a gente tem. À medida que você está perdendo, tem ferida aberta, você não fez ali depois cuidados de antisepsia, você deixa tudo propenso à infecção. Então pode gerar infecção, né? Abscesso naquela região, entendeu? Então a doença trauma ela tem que ser assistida. Ou seja, ou você tem uma queda, perdeu. Nós estamos falando aqui de um dente, mas você pode perder mais de um elemento dentário. E às vezes a pessoa não se deu conta, não procurou ali os dentes quando se caiu. Você tem que tem que fazer uma radiografia. Pode ter elemento dentário que na pancada infiltrou embaixo de gengiva, né? Foi para a fossa nasal, né? Enfim. Né? Então, intrusão, né? Intruiu, não, perdeu, avulsionou o dente. Não, às vezes intruiu. Né? Acho que a intrusão seria mais preocupante em crianças do dente de leite, porque ele pode afetar o dente permanente, né? Com certeza. Tudo na questão da criança, ela vai ter a questão da delicadeza, porque o follow-up, né, o segmento que você vai ter com essa criança vai ser maior, porque você está com envolvimento com a dentição permanente, né? Não é o problema não é a dentição decídua, é o que aquele trauma vai afetar na dentição permanente. E aí, vamos ter anquilose desse decíduo, vai ter atraso na dentição permanente, vai ter alteração do desenvolvimento desse germe dentário, vai ter que entrar a ortodontia, vamos ter que tirar esse dente, anquilosou, vamos ter que fazer uma cirurgia, tirar esse dente, tracionar ortodonticamente. Então, assim, com a criança, vamos dizer, né, abrir uma aspas aqui, desculpa o linguajar, o buraco é mais embaixo, entendeu? E o acompanhamento, se em adulto é 4, 5, não tem uma data para você dar alta por causa de reabsorção interna e externa, com a criança, então, até todos os dentes permanentes ali bonitinhos, você não vai descansar, você não vai ficar despreocupado, entendeu? Então, assim, para dar alta para o paciente é bem extenso. Esse era o próximo tópico que a gente ia abordar, né? Por quanto tempo eu preciso fazer esse tratamento? Não tem definido. Tipo assim, né? Porque normalmente o que você faz é o acompanhamento, você vai espaçando o seu acompanhamento com o paciente, né? Ali naquele trauma abrupto, né? Vamos supor, você fez suturas, você reimplantou, você vai ver o paciente semanalmente no primeiro mês, depois você espaça 15 dias, depois mensalmente, e depois você vai ter consultas regulares com eles, 1, 2, 3, 4 anos, o tempo que o profissional julgar necessário, porque a gente sabe que reabsorções internas e externas, elas podem acontecer 3, 4, 5 anos após, né? Então não tem assim um tempo definido, depois de 4, 5 anos alta. Tá tranquilo. Não, entendeu? Não tem. Vai mesmo de cada caso. É o que eu sempre falo pro paciente. O corpo humano, ele não é uma matemática. Cada corpo ele vai reagir de um jeito, cada organismo ele pode reagir super bem, e em outro paciente o mesmo trauma reagir super mal. Tem um prognóstico super ruim. Então, a gente tem que deixar muito claro isso pro paciente, dizer pra ele, um corpo a sua biologia é diferente de qualquer outra, então a gente tem que entender que pode ser que dê super certo, pode ser que não dê. Chegou uma paciente lá no consultório de 8 anos, com avulsão do central permanente. E aí, reabsorção interna ela teve, já tá para perder o dentinho, infelizmente, mas não tem muito o que se fazer. A gente tentou fazer todo o tratamento, mas é uma coisa que... Eu até falei pros pais, por ser criança, pode ser que a gente consiga, que o organismo ali... Mas... Infelizmente, não tem o que fazer. E aí, ela, com 8 anos, vai ter que esperar para fazer o implante. É isso aí. Não tem o que fazer agora, né? E aí, quais são as consequências do trauma? A gente já pincelou, assim, né? Anquilose. Você pode explicar um pouquinho mais o que é anquilose pro pessoal? O que é a reabsorção? Pode acontecer escurecimento também do dente, né? Precisar fazer canal. Tem todo esse... As consequências do trauma são várias, né? A alteração cromática, né? A alteração de coloração, você bem mencionou, né? É muito comum, né?
o dente ele sofreu um escurecimento, principalmente quando ele perde a vitalidade dele, né? Aconteceu o escurecimento, é muito natural, né? As reabsorções externas e internas, porque, vamos dizer, é como se o dente ele passasse a ser reconhecido pelo corpo como um corpo estranho e ele é reabsorvido, né? O corpo começa a reabsorver atacar aquele elemento dentário, né? Casos que o dente, né? É preciso entender que o dente ele não é colado ao osso, né? Para quem está ouvindo, ele tem microligamentos que unem ao osso periodontal ali. Então, há casos que você faz esse reimplante que esses ligamentos somem. Então, há o ligamento completo ao osso. Isso a gente chama de anquilose. E isso não pode acontecer, porque o dente decíduo, por exemplo, né? Ele tem que cair, né? E quando ele está fazendo a movimentação dele, e o dente permanente mesmo, né? Se o trauma sofreu quando o dente não estava completamente erupcionado, ele tinha que continuar o movimento de descida dele, né? Então pode sofrer anquilose, e essa anquilose ela prejudica a descida do dente permanente. E isso é muito inviabiliza ruim. até o tratamento ortodôntico depois para... Não existe. Não existe essa Né? opção. Se o paciente não deu a sorte daquele dente estar no exato posicionamento ideal, aquele dente se comporta como um tijolo engessado, né, no cimento. Ele não Um implante que a gente não consegue mexer. Exato. A melhor alusão, né? A melhor comparação. O dente anquilosado, ele é como se fosse um implante. Você não consegue mexer ortodonticamente, Você não consegue tracionar, mexer. porque ele colou ali no osso e ele acabou. Exatamente, é isso aí, exatamente. Entendeu? E, claro, a outra consequência, mas que se for benéfica, né, tem que ser feita, é o tratamento endodôntico, né? Então, é muito comum a gente conseguir reimplantar um dente, ele ficar reimplantado, e, naturalmente, a gente tem que fazer o tratamento de canal a posteriori, né? Tem que fazer o tratamento muito endodôntico. paciente tem medo, mas é uma forma da gente salvar o dente. É uma forma de salvar e o paciente permanecer com o dente natural. Então, isso é muito bom. Tem paciente que ele fala, eu quero tirar meu dente, Gente, dente é um órgão, a gente tem que manter o máximo de dentes possíveis na boca. O implante, ele é excelente, é o padrão ouro de reabilitação oral que a gente tem hoje, mas ele não é um dente. Exatamente. Ele não tem a sensibilidade, a propriocepção que o dente tem. Então, a gente acaba que tem uma diferença ali de um paciente que tem dentes naturais e que tem dentes implantados. Isso aí. Então, a gente tem que cuidar do que a gente tem, lançar mão de todas as estratégias que a gente tem na odontologia, seja de tratamento de canal, para que a gente possa manter aquele dente mesmo após um trauma. E fazer o acompanhamento correto. Tem paciente que, saco ter que ficar vindo, que saco, muito tempo. Infelizmente, foi uma fatalidade que você sofreu um trauma e tem que fazer o acompanhamento. Se você quiser manter o dente, se não quiser, fica tranquilo. Pode ir pra casa. É muito, muito, muito comum, né? Tem que ser passado, né? Igual tem a saúde física, tem a saúde psíquica, né? Tem a saúde bucal. Exato. Tem que fazer o acompanhamento, não tem como. Exatamente. Então é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu abranger bastante aqui sobre trauma dental, sobre como é que a gente pode fazer esse tratamento e esse acompanhamento. Então, você sempre procurar um cirurgião dentista. Se você conseguir procurar um cirurgião dentista bucomaxilo, um especialista, melhor ainda, né? Porque ele vai conseguir ter uma visão muito mais ampla daquele trauma. Então, você tem mais alguma coisa para acrescentar no nosso tema? Eu acho que a gente conseguiu abranger bastante, né? Sim, claro. Acho uma forma formidável. Só agradecer mesmo pelo convite. Que ótimo. Muito obrigada a você por aceitar. E finalizamos a nossa segunda temporada, pessoal. Eu queria agradecer a todos vocês que nos assistem, que estão aqui apoiando o podcast. É um projeto muito legal que eu adoro fazer e vamos iniciar a terceira temporada, quem sabe, vamos ver aí com novos convidados e até a próxima!